O versículo 1 deste capítulo pertence ao capítulo 10. Este assunto de hoje, na verdade, começa com o versículo 2. Então nós vamos começar a leitura a partir do versículo 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser o Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Nós vamos estar meditando sobre o tema a postura da igreja cristã, da igreja de Deus no culto. A postura da igreja no culto. O mundanismo da igreja de Corinto transparece de diversas formas nesta carta. No capítulo 1 a 4, Paulo revela o problema da divisão no meio da igreja e do culto à personalidade.
No capítulo 5, Paulo destaca o problema da imoralidade na igreja e a frouxidão da igreja em relação a tratar do problema. A questão da ausência da disciplina e até mesmo do orgulho em relação ao pecado da igreja. Em vez da igreja chorar e lamentar, ela se ensoberbece por causa do pecado. No capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve o problema das contendas dentro da igreja. Como os irmãos não só provocavam as contendas, mas levavam as contendas para fora da igreja, para os tribunais seculares para serem resolvidos, provocando escândalo dentro e fora da igreja. Capítulo 7, Paulo trata do problema da sexualidade, problema do casamento, e como a igreja estava confundindo esta questão da pureza sexual, como a igreja estava confundindo a questão da responsabilidade conjugal, sexual, do marido, da esposa, no contexto do casamento. Nos capítulos 8 a 10, Paulo vem tratando sobre a questão da liberdade cristã, como aquela igreja estava entendendo errada a questão da liberdade. Mormente, com respeito à questão do comer carne sacrificada aos ídolos. Neste capítulo, do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo vai tratar de 3 problemas da igreja de Corinto em relação ao culto. A mundanidade da igreja é refletida também na adoração. 2 problemas são tratados aqui, o problema que as mulheres estão enfrentando na adoração e o problema da confusão em relação à ceia do Senhor. O outro problema é o problema dos dons espirituais, e esse problema será tratado nos capítulos 12, 13 e 14. Este capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja. Versículo 2, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. O que seriam essas tradições? As tradições aqui eram os ensinamentos orais que Paulo passava à igreja, o conteúdo da pregação que ele passava à igreja, e a igreja então estava guardando este conteúdo. Vocês podem perceber com muita clareza, o versículo 23, ele está falando desta tradição, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então aquilo que Paulo recebia de Deus, ele entregava para a igreja. E este ensino oral de Paulo é essa tradição que ele está falando aqui. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 1, ele diz, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. É esta tradição aqui. O evangelho que Paulo recebe de Deus, o evangelho que Paulo transmite à igreja, e a igreja então guarda e observa este evangelho. Hoje nós não temos mais necessidade de uma tradição nesse sentido, em face de que temos a palavra de Deus completa. O que então seria tradição? O que seria tradicionalismo hoje? As pessoas às vezes confundem tradição e tradicionalismo. E a melhor definição que já encontrei sobre tradição e tradicionalismo é que a tradição para nós hoje é a fé viva das pessoas que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Nós guardamos o ensino, o exemplo daqueles que nos antecederam, mas uma fé viva, dinâmica, que gera vida no nosso coração. Paulo vai tratar então, como disse, de 2 problemas em relação ao culto aqui neste capítulo. O primeiro deles é o comportamento das mulheres no culto. Vai do versículo 3 até o versículo 16. E nós precisamos entender este assunto, que é a questão do véu dentro da cultura do mundo antigo. O que estava acontecendo? Corinto, vocês bem sabem, era uma cidade que ficava e fica ainda na Grécia. E nesta província, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou as religiões de mistério. E nas religiões de mistério, todos os membros eram do sexo masculino. As mulheres eram excluídas dos cultos de mistério, como até hoje, alguns resquícios dos cultos de mistério, as mulheres ainda são excluídas. As religiões refletiam o conceito que existia na Grécia, ainda na época de Paulo, de que as mulheres eram inferiores aos homens.
e que as mulheres não precisavam de religião. E esse era o pano de fundo cultural da época que Paulo chega em Corinto. E Paulo chega com a mensagem nova. Paulo chega com o Evangelho. Paulo chega com as boas novas de Cristo. E as boas novas de Cristo vêm trazendo uma revolução profunda e radical no conceito social e na valorização da mulher. Colocando a mulher no verdadeiro lugar que Deus sempre a colocou, de dignidade e de valorização. E Paulo vai pregar, como ensinou na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que em Cristo não há homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Nem o homem é mais importante, nem a mulher é menos importante. Aos olhos de Deus estão os dois no mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e morreu para a mulher. A salvação é para o homem e a salvação é para a mulher. A religião é para o homem e a religião é para a mulher, no mesmo nível de igualdade. Vocês perceberem esse mesmo conceito, Paulo estabelece aqui no capítulo 11, versículo 11. No Senhor, todavia, preste atenção todavia, porque Paulo vem descrevendo a questão cultural de Corinto, e ele coloca um todavia, um porém, um entretanto. No Senhor, preste atenção no Senhor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Há uma igualdade de direitos. Agora, o que aconteceu em Corinto? É que as mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo, onde elas eram inferiores ao homem, onde elas eram desprezadas, onde elas eram marginalizadas. E quando o Evangelho chegou, elas desejaram partir para um outro extremo, para um radicalismo oposto. E o que aquelas mulheres queriam? Elas que haviam sido pisadas por tantos anos, queriam agora resgatar o tempo perdido. E começaram dentro da igreja de Corinto, contextualizando a nossa fala, um movimento feminista. As mulheres cristãs de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher. As mulheres cristãs de Corinto começaram a fazer um movimento, abaixa o véu. O que era o véu? O véu não era apenas uma peça da indumentária feminina. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas. O que distinguia um homem de uma mulher era o véu. Toda mulher decente, honrada, usava o véu. Nenhuma mulher direita, séria, honesta, proba, ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair à rua sem o véu. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Representava a honradez da mulher, a pureza da mulher, a honestidade da mulher, e representava, em segundo lugar, a submissão da mulher ao seu marido. E nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e apenas as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam em público sem véu ou participavam de um culto pagão, lá no caso deles, sem o véu. Então, quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua, seja numa cerimônia pagã ou mesmo na igreja, sem véu, esta mulher estava desonrando a si mesma, dando razão para que a sua reputação fosse questionada, e ela estava desonrando o seu marido. Para vocês terem uma ideia, uma mulher em Corinto aparecer num culto público sem véu, seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje no culto público nosso com roupa de banho, com roupa sumária. Provocaria o mesmo escândalo. Era uma coisa inconveniente. O que aconteceu com as mulheres de Corinto? Quando elas receberam as boas novas do Evangelho, e elas perceberam que em Cristo elas eram livres, que elas não estavam mais debaixo do jugo cultural da cidade de Corinto, elas então começaram a querer banir o uso do véu.
Não queremos mais usar o véu. E Paulo começa a mostrar para elas que elas orarem e profetizarem sem o véu, elas estavam desonrando a sua própria cabeça. E o cabeça da mulher é o marido, elas estavam desonrando os seus próprios maridos. Nesse contexto, Paulo vai trabalhar sobre 4 questões aqui para solucionar esse problema do comportamento das mulheres no culto público. Primeiro deles, Paulo vai falar sobre a questão da submissão, versículos 3 a 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. E a cabeça da mulher é o marido, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Paulo está mostrando aqui uma ordem no reino de Deus. Diríamos uma ordem lógica. Deus, Cristo, homem, mulher. Preste atenção que a submissão da mulher ao homem não é uma submissão por inferioridade. Esse argumento é tão falso, como é falso o argumento de que Deus, como cabeça de Cristo, que Cristo é inferior a Deus. Cristo não é inferior a Deus, Cristo é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Não cremos isso? Isso não é matéria da nossa fé? No entanto, na economia da redenção, Cristo se submeteu ao Pai por um projeto redentor. A mulher não é inferior ao marido. A esposa não é inferior ao marido. No entanto, numa posição que Deus estabeleceu, ela está sujeita ao marido. É a questão da submissão dentro do propósito de Deus. Então, dentro desse sentido, a superioridade do marido em relação à esposa não é maior do que a de Deus em relação a Cristo. Vejam vocês que Paulo está mostrando que a mulher tem espaço, não só em igualdade dentro do lar, mas numa missão debaixo da missão do marido. Mas a mulher tem espaço na igreja. No versículo 5 diz que a mulher orava na igreja e que a mulher profetizava na igreja. Que a mulher tinha ministério de oração e de palavra na igreja. Mas essa prática deveria ser exercida reconhecendo a dignidade dela e a sujeição ao marido. Por isso ela tinha que usar o véu. É interessante isso. Quando Paulo estabelece, aí a partir do versículo 4 e 5, da necessidade da mulher usar o véu era uma segurança para a mulher. Quando uma mulher saía na rua com um véu, ela estava mostrando para aqueles que olhavam para ela que esta mulher tinha compromisso com a honra, se era solteira, e compromisso com o seu marido, se era casada. O uso do véu protegia essa mulher, era um escudo para essa mulher. Ela caminhava soberana diante da multidão. Mexer com esta mulher, implicar-se com esta mulher, poderia ser um grave risco para aquele homem que pudesse mexer com esta mulher. Significava que essa mulher estava protegida por este véu. Entretanto, se uma mulher saísse à rua sem o véu, ela estava absolutamente vulnerável, com a sua honra, com a sua reputação completamente vulnerável e questionada. E Paulo então vai dizer para essa mulher, quando você for para a igreja, você não pode dar razões para que as pessoas suspeitem da sua honra, da sua reputação e nem da sua submissão ao seu marido. Então, use o véu no culto público. O que Paulo está querendo ensinar com isso? Paulo está tratando da questão da decência no culto divino. Se nós transportarmos para a nossa cultura, por exemplo, Paulo
mostraria para a mulher a necessidade dela se trajar com decência para estar vindo à igreja. Para que a sua forma de se trajar não venha a criar ou a gerar escândalo no culto público. Não venha a trazer desconforto para os adoradores. Não venha distrair os adoradores. Não venha provocar zelo, questionamento, escândalo no meio da congregação pela sua postura e pela sua maneira de se trajar e de se vestir. Depois de falar sobre a questão da submissão, Paulo vai trabalhar nos versículos 7 a 10 sobre a questão da glória. Do homem como glória de Deus e da mulher como glória do marido. E Paulo vai usar 3 argumentos para provar que o homem é a glória de Deus e a mulher a glória do seu marido. O primeiro argumento de Paulo está aí no versículo 8. É o argumento da origem da mulher. Veja aí. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então a origem. O homem não foi feito da mulher, a mulher foi feita do homem. Então, o primeiro lugar que Paulo diz que o homem reflete a glória de Deus, versículo de número 8, é que o homem não foi feito da mulher. O homem não procedeu da mulher, mas a mulher procedeu do homem. O segundo argumento é o argumento do propósito, versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus não criou o homem para a mulher, mas Deus criou a mulher por causa do homem. E o terceiro argumento, porque a mulher devia continuar usando o véu no culto, é por causa dos anjos. Veja versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Aqui os exegetas têm muita dificuldade em interpretar esse versículo. O que tem os anjos a ver com o uso do véu na igreja, por parte das mulheres? 2 razões. Primeiro, é quando nós estamos reunidos em culto público, os anjos estão reunidos conosco. E em que sentido? Eles estão reunidos para aprender com a igreja. É interessante isso. Olhe lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja está ensinando os anjos, os principados e potestades, a multiforme sabedoria de Deus. Agora, de que maneira que os anjos adoram a Deus? Lembram de Isaías capítulo 6, versículo 2? Que os querubins cobriam o rosto. Se os anjos cobrem o rosto para adorar a Deus, por reconhecer a majestade de Deus, Paulo está dizendo, as mulheres devem cobrir o rosto com o véu, por causa da autoridade que Deus tem sobre o marido e por causa da sujeição que elas têm aos seus maridos neste culto público. O véu é um símbolo da autoridade que a mulher recebeu e que não tinha antes de orar e profetizar em culto público. Elas não tinham esse direito. Ao cobrir a cabeça, a mulher assegura o seu próprio lugar de dignidade e autoridade. E ao mesmo tempo ela reconhece a sua subordinação, a sua sujeição ao seu marido. Em terceiro lugar, Paulo vai falar nos versículos 11 e 12, a questão da interdependência entre marido e mulher, ou entre homem e mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. E veja bem que coisa bonita no verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Ou seja, se o homem vem da mulher, ou melhor, se a mulher veio do homem, porque Deus criou a mulher a partir da costela do homem, o homem é nascido da mulher. Então não tem nenhuma chance de um querer sobressair em relação ao outro. Os dois são interdependentes. Mas Paulo vai dizer no finalzinho do verso 12, e tudo vem de Deus. Mas nos versículos 13 e 15, Paulo vai tratar agora da natureza. E é muito interessante isso. Julgai entre vós mesmos, não é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza se é desonroso para o homem usar cabelo comprido?
que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? O que Paulo está querendo ensinar é que Deus fez o homem e Deus fez a mulher diferentes um do outro. E que o homem precisa manter a sua diferença física da mulher, a sua diferença de vestuário da mulher, e que o homem deve continuar mantendo o seu papel diferente do papel da mulher. Que no projeto de Deus, na criação de Deus, na igreja de Deus, o homem e a mulher têm que entender que eles são diferentes, Deus os fez diferentes, eles se vestem diferentes, eles precisam usar roupas diferentes, e eles têm ministérios diferentes e papéis diferentes. A cultura moderna, a cultura ocidental está tentando de todas as formas, de todas as maneiras, tirar essa diferença entre homem e mulher. Hoje o comum é o que é chamado roupa unissex, né? Você vai comprar roupa, você pode comprar tanto para homem, para mulher, a mesma coisa. Os homens hoje querem imitar as mulheres no cabelo. Paulo diz que isso não é o princípio de Deus. O propósito de Deus é que o homem seja diferente da mulher, em todos os aspectos. Funções diferentes, embora complementares. O homem deve, o que Paulo está querendo dizer com isso é isso, o homem deve ser plenamente masculino e a mulher deve ser plenamente feminina. A questão das mulheres quererem se aproximar, quererem imitar o homem, elas perdem a sua feminilidade. Quando o homem quer imitar a mulher, ser efeminado, ele perde a sua característica de homem. Isso contraria o projeto de Deus e o propósito de Deus para o ser humano e para a família e para a igreja. Qual é o princípio que Paulo quer estabelecer aqui para nós? É o princípio, primeiro, da igualdade. Diferentes funções, diferentes papéis, mas o princípio da igualdade. Paulo não está dizendo neste capítulo que a mulher é inferior ao homem. Como Paulo não está dizendo que Cristo é inferior a Deus Pai. Mas que aprove a Deus estabelecer um escalonamento de funções. Dentro do projeto da redenção, Jesus Cristo se fez carne e se submeteu ao Pai. Embora Jesus não é inferior ao Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. No projeto de Deus, a mulher se submete ao marido, embora ela não é inferior ao marido. E a mulher revela isso no culto público, no contexto de Corinto, usando o véu, para descrever a sua modéstia e a sua submissão. Obviamente, o problema do véu é um problema cultural de Corinto. Tome cuidado para que a sua maneira de se trajar e de se portar não venha desonrar vocês mesmas. Não venha desonrar os seus maridos. Não venha desonrar os seus pais. Não venha desonrar a igreja de Deus. Este é o princípio que Paulo está estabelecendo aqui. Este é o princípio que nós precisamos cultivar na nossa vida. Mas Paulo vai agora abordar um segundo problema que estava existindo no culto na igreja de Corinto. Problemas com relação à ceia do Senhor. E agora o apóstolo Paulo, que acabara de fazer um elogio à igreja no capítulo 11, versículo 2, no versículo 17 ele vai trazer uma séria e dramática exortação à igreja, uma severa repreensão à igreja. Vejam vocês no versículo 17, quando Paulo diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo na igreja? A divisão na igreja de Corinto, que tinha procedido do culto à personalidade, agora estava desaguando no esnobismo perverso, odioso dentro da igreja. Veja vocês, versículo de número 21, por favor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, irmãos, é o que nós chamamos da festa do amor, a festa do ágape. E esse foi um hábito que a igreja tinha, uma tradição que a igreja apostólica tinha, que se perdeu na história, que nós não temos hoje mais. Por causa dos desvios e
desvirtuamentos desta prática da igreja primitiva. A igreja primitiva dominicalmente se reunia para celebrar a ceia. E antes da igreja reunir-se para celebrar a ceia, a igreja participava de uma refeição em comum. De tal maneira que as pessoas vinham e traziam os alimentos. E se assentavam ao redor da mesa e distribuíam aqueles alimentos. E não era apenas um ato de comunhão, mas era um ato de amor, sobretudo com os membros da igreja pobres, que não tinham condições de ter uma boa refeição durante a semana. No domingo, os ricos podiam trazer uma refeição mais substancial e dividir os seus bens, os seus alimentos mais ricos, para que os pobres pudessem desfrutar de uma alimentação mais preciosa. O que estava acontecendo em Corinto? O que estava acontecendo em Corinto é que eles chegavam, os ricos chegavam, se isolavam num canto e comiam a valer seus próprios banquetes que eles traziam de casa, e bebiam até o ponto de se embriagarem, e do outro lado estavam os pobres, que não tinham condições de trazer alimentos, e passavam fome. E depois de toda esta atitude odiosa de acepção de pessoas, de preconceito, de desamor, agora eles se reuniam e diziam: agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E Paulo diz: não, senhores. Quando vocês se reúnem, vocês estão se reunindo para pior. E quando vocês estão se reunindo, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, não. Porque essa atitude de vocês não é uma atitude compatível com a celebração da ceia do Senhor. Paulo diz: vocês estão desprezando a igreja de Deus com isso. E agora, queridos irmãos, nós vamos ver a deturpação da festa do amor, o que estava acontecendo. Paulo está mostrando aí 6 coisas de deturpação naquela festa do amor. Em primeiro lugar, veja você versículo 17. Paulo diz aí: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Primeira coisa é que eles se ajuntavam para pior. Por que eles se ajuntavam para pior? Porque o culto deles não estava centrado em Deus. O culto não é teocêntrico? O culto deles estava centrado neles mesmos. De tal maneira, quando eles vinham para a igreja, eles voltavam piores do que chegavam na igreja. Isso é um alerta para nós. Toda vez que você vem à igreja e você está centrado não em Deus, mas em você mesmo, nos seus próprios interesses, na satisfação dos seus próprios desejos, então você volta para casa pior. Porque você cultuou não a Deus, mas a você mesmo. E Paulo, por isso, vai dizer que o culto da igreja de Corinto era um culto antropocêntrico, e era um culto do homem para o homem, da satisfação do próprio eu. E Paulo diz: vocês estão se reunindo para pior. Segunda coisa, eles reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ou seja, eles estavam dentro da igreja, mas tinha divisão. Rico de um lado, pobre do outro. A igreja de Corinto era uma igreja que valorizava as pessoas pela grife da roupa que usavam, pelo título que as pessoas tinham, pela posição que as pessoas ocupavam na sociedade, pela conta bancária que elas possuíam. E isso, o status social das pessoas dividiam a igreja. E Paulo diz: vocês estão pervertendo o culto quando vocês estão fazendo divisão dentro da igreja por causa de bens materiais. Terceiro lugar, Paulo diz aí: eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Veja o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. O que significa isso? Preste atenção nisso, irmãos. O que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo aqui o perigo do ritualismo e do cerimonialismo. Você pode sentar para celebrar a ceia, você pode comer a ceia, você pode beber os elementos, o que representa o sangue, e ainda assim Paulo diz: você não participou da ceia. Mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo.
Porque a motivação de vocês está completamente contrária à participação da ceia. Ou seja, Deus não está interessado em ritual e em cerimonial, mas na sinceridade do coração. É por isso que lá no capítulo 5, Paulo diz que nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos de quê? Da sinceridade. Se eu entro para o culto, vou participar da ceia, e eu não reflito sobre a ceia, e eu olho para o meu irmão e o desprezo, eu olho para o outro e diz, não, esse aí não tem valor, e eu estou centrado na minha própria vaidade, eu participo do pão e participo do cálice, e ao final Deus diz, você não participou da ceia. Isso não valeu nada na sua vida. Não tem valor nenhum, porque eu não me impressiono com o ritual que você participou, eu estou olhando para o seu coração. Quarto lugar, Paulo diz no versículo 21 que eles eram snobs orgulhosos. Eles ficavam os ricos de um lado e comiam, e bebiam e se embriagavam. Do outro lado ficavam os pobres, até passando fome. E depois eles tinham a petulância de dizer, agora vamos celebrar a ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo é que as nossas atitudes têm tudo a ver com o culto que nós prestamos a Deus. Quinto lugar, Paulo está dizendo que eles se entregavam a excessos dentro da igreja de Deus. Versículo 21 diz que eles se embriagavam, bebiam, ao ponto de chegar à embriaguez, no banquete, na festa, antes da celebração da ceia. Paulo diz, está errado. Vocês estão se reunindo para pior, vocês estão se reunindo para pecar, porque tanto a glutonaria quanto a bebedeira, diz Paulo lá em Gálatas 5, são obras da carne e não fruto do Espírito. No versículo 22, Paulo diz em sexto lugar, que com a atitude que eles estavam fazendo, eles estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. A deturpação que a igreja promoveu à festa do amor levou a igreja cristã a abandonar essa prática na sua história. Hoje nós não temos mais essa prática na igreja cristã. Mas agora Paulo, depois de falar sobre esse desvirtuamento da festa do amor, Paulo vai falar sobre o significado da ceia, a partir do versículo 23. E Paulo vai mostrar duas coisas muito importantes para nós aqui. Primeiro, qual é o centro da ceia do Senhor? A igreja de Corinto estava colocando o centro da ceia, o eu, a vontade do homem. Paulo diz, não, o centro da ceia é a cruz de Cristo. É a morte expiatória de Cristo. Aquilo que eu recebi, é isso que eu entrego a vocês. Na noite em que Cristo foi traído, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, e Ele então disse, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero aqui destacar 4 coisas que Paulo ensina sobre a ceia. Primeiro, quando você ensina, quando você toma a ceia, quando você participa da ceia, você olha para trás. Você olha para quê? Para a cruz. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e o partiu, disse, este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Que coisa bonita, Jesus está pedindo que a igreja se lembre, não dos seus milagres, mas que a igreja se lembre da sua morte. Você tem que olhar para trás e lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Este é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Nós não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Segundo lugar, Paulo diz, quando você participa da ceia, você não apenas olha para trás, você olha para frente. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando você celebra a ceia, você tem uma promessa da esperança cristã que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Terceiro lugar, Paulo diz, quando você celebra a ceia, você não apenas olha para trás, você não apenas olha para frente, mas você olha para você olha para dentro. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Você não olha para o seu irmão, você não é juiz do seu irmão. Então na hora da ceia, não é hora de você ficar olhando para os lados. Por que o fulano tomou ceia? Por que o Beltrano não tomou ceia? Não, olha para dentro de você. Examine você mesmo.
Quem é o juiz é Deus, não é você. Investigue o seu coração. Analise a sua vida. Questione a sua própria vida. E o que é interessante, muito interessante aqui, é que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e faça o quê? E coma. Paulo não diz, examine-se o homem e deixe de comer. Paulo está dizendo, você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Paulo diz, você deve fugir do pecado por causa da ceia. Paulo diz que a ceia é um grande instrumento de Deus na sua vida, para que você reflita sobre a sua vida e se volte para Deus. É por isso que todas as vezes que a igreja celebra a ceia, a igreja está realizando um culto de restauração. Um culto de reconciliação. Porque é o momento da pessoa parar e refletir e correr e abandonar, a correr do pecado para Deus. E não de Deus para o pecado. Quarto lugar. Paulo diz que quando você participa da ceia, você está olhando para trás para a cruz, você está olhando para frente para a segunda vinda, você está olhando para dentro para um autoexame, você está olhando ao redor de você. Versículos 33 e 34. Olha o que Paulo está dizendo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O que estava acontecendo? Paulo está mostrando que quando eles se reuniam para a festa do amor, eles não esperavam uns aos outros. Eles iam comendo logo os banquetes que traziam e não esperavam uns aos outros. Depois, quando as pessoas chegavam, eles já tinham comido melhor, só tinha o resto, e as pessoas até passavam fome. O que Paulo está ensinando com isso? Nós não temos essa prática da festa do amor, mas temos o princípio. Quando você reunir pela ceia, para a ceia, olha ao seu redor. Seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando à igreja? Por que o irmão, a irmã, não está aqui assentado perto de nós? Às vezes a liderança da igreja não tem capacidade de um culto público identificar as pessoas que estão faltando. É complicado isso. Às vezes eu como pastor, quando eu dou um clique, o fulano não está vindo à igreja, tem 4 domingos que ele não está vindo. Mas você pode identificar um grupo que você conhece, perto de você. Fulano não está aqui hoje na ceia. Por que ele não está? Deixa eu ir atrás dele. Deixa eu procurar por ele. Olha ao seu redor. Se interesse pelo seu irmão. Paulo diz que a ceia é um momento de comunhão. Nós somos um só pão. E é isso que Paulo está querendo que a igreja entenda sobre a ceia. Finalmente, queridos, Paulo vai falar, em último lugar, sobre os perigos em relação à ceia do Senhor. Paulo alista alguns perigos com respeito à ceia do Senhor aqui. Primeiro perigo com respeito à ceia do Senhor, para encerrar nosso estudo, está no versículo 27. Olha aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Primeiro perigo é participar da ceia do Senhor indignamente. O que é participar da ceia do Senhor indignamente? João Calvino diz o seguinte, que participar de forma digna é você ter consciência da sua indignidade. Quando você tem consciência da sua indignidade, mas tem consciência de que através de Cristo você se torna digno, então você está capacitado a participar da ceia dignamente. Participar da ceia do Senhor indignamente, assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, de forma irrefletida, despreparada, tanto doutrinariamente como comportamentalmente. O que é participar indignamente de forma doutrinária? É quando eu chego na ceia e não sei nem o que Cristo fez por mim. Estou participando dos elementos, mas não sei nem o que significou a cruz. Não sei nem o que Cristo fez no Calvário, em meu lugar, em meu favor. Ou quando eu estou em pecado e participo da ceia sem abandonar o pecado, sem confessar o pecado. E então eu estou sendo réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que significa isso? Ser réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus. É gravíssimo. Você só tem 2 lados para estar em relação ao sangue. Ou você está debaixo dos benefícios do sangue, ou você está do outro lado, na mesma posição daqueles que levaram Jesus para a cruz e mataram Jesus. Ou você é assassino de Cristo, ou você é
beneficiário do sangue de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou você está na mesma posição de Anás, Caifás, Pilatos, os soldados e a turba sanguinária que pregaram Cristo na cruz, ou você está debaixo dos benefícios do sangue do Cordeiro. Às vezes, irmãos, nós não paramos para refletir a gravidade que é a ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor de maneira indigna é um gravíssimo erro de consequências trágicas. Segundo erro, com respeito à ceia, versículo 28 e 29. Olha aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Agora, então, o segundo perigo é participar da ceia sem discernimento. Discernir o quê? Discernir o corpo. Que corpo? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro corpo é o corpo físico de Cristo. É o corpo que foi moído na cruz, traspassado na cruz. Se você não entender o sacrifício substitutivo, vicário de Cristo, então você não está discernindo a ceia do Senhor. Mas é um outro corpo que precisa ser discernido. É o corpo místico de Cristo. Qual é o corpo místico de Cristo? A igreja. São os irmãos. O que Paulo está dizendo é que quando você vem para a ceia, você despreza o seu irmão, você faz acepção do outro irmão, você tem mágoa no coração por outro irmão, e você não ama o outro irmão, e você não serve aquele outro irmão, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando de forma indigna da ceia do Senhor. Resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas. Veja o versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Essas são as doenças hamartiagênicas, doenças produzidas pelo pecado. A igreja de Corinto, em função dos pecados não tratados, tinha gente fraca, tinha gente doente fisicamente, e tinha gente que já tinha morrido. Finalmente, Paulo diz que outro perigo da Santa Ceia é participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Versículos 32 e 33. 31 e 32, digo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo, não seja frouxo com você mesmo. Não seja condescendente com seus próprios erros. Enfrente você mesmo, Paulo diz. Quando você vier para a ceia, não trate a você mesmo com condescendência. Enfrente você mesmo. Julgue você mesmo. Enfrente os seus pecados com rigor. Sabe por quê? Porque se você não julgar a você mesmo, você vai ser condenado com o mundo. Paulo diz, o momento de participar da ceia é um momento de autoconfronto. De autoconfronto. E não há perigo mais grave, meus irmãos, do que nós chegarmos diante de Deus e fazermos uma imagem distorcida de nós mesmos. Como nós ouvimos a pregação domingo de manhã. A igreja de Laodiceia olha no espelho e diz, eu sou uma igreja muito boa. Sou uma igreja rica, sou uma igreja abastada, eu sou uma igreja que não precisa de nada. Ou chega no espelho como a igreja de Sardes, eu estou viva! E Jesus olha e diz, não, você está morta. Então Paulo diz, julgue você mesmo. Examine você mesmo com seriedade, para que você não seja julgado e condenado com o mundo. E ele diz, quando você julga você mesmo, você é disciplinado por Deus. Veja bem que quando Paulo está falando de disciplinar, ele não está falando de perder a salvação, não. Ele está falando o seguinte, para você não ser condenado com o mundo. A disciplina de Deus traz restauração, traz cura, traz vida. Mas quando nós não nos disciplinamos a nós mesmos, quando nós não julgamos a nós mesmos, quando nós deixamos a corda correr solta, quando nós nos tornamos laços e frouxos conosco mesmo, nós vamos ser condenados. E aí a coisa fica muito difícil. Concluindo, Paulo faz 3 perguntas neste capítulo que trabalhamos. Paulo pergunta às mulheres que participam do culto público. Estão vocês desonrando a autoridade de Deus e a autoridade de seus maridos sobre vocês, na maneira de vocês trajarem, na maneira de vocês irem para o culto público? Segunda pergunta. Estamos nós desprezando a igreja de Deus
pela maneira como nós estamos tratando os nossos irmãos. Fazemos acepção de pessoa na igreja. Os ricos têm privilégio, os pobres são desprezados. Terceira pergunta. Estamos nós discernindo o corpo de Cristo quando participamos da ceia do Senhor? Que Deus nos ajude a responder essas 3 perguntas que Paulo tratou neste capítulo. Que Deus nos dê graça para que o culto que oferecemos a Deus possa ser, não para pior, como estava sendo a igreja de Corinto, mas que quando você vier para o culto, você possa sair cheio de exultação, fortalecido pelo poder de Deus, abençoado pelo Senhor e pela comunhão dos remidos.